Bom, então essa é mais uma aula para o terceirão, né, das unidades de Mogi e Itapira. Então seria as aulas 14 e 15 do caderno 2 de vocês, ok? O que nós vamos fazer nessa aula, pessoal? Nós vamos fazer o estudo, né, analítico das lentes esféricas, tá? Nós já fizemos o estudo analítico dos espelhos esféricos também. O que consiste o estudo analítico seria estudar toda a questão de formação de imagem, só que usando agora equações, né? Ao invés de a gente desenhar a imagem para saber se ela é maior, menor, direita ou invertida, é possível usar equações e saber se ela é maior, ou melhor ainda, né, quantas vezes maior, ou se ela for menor, quantas vezes menor. A gente vai começar a associar os tamanhos também, né? E algo que a gente já fez lá nos espelhos esféricos. Então, meio que a teoria já foi dada em aula, né? E, portanto, eu vou só apenas recapitular o essencial para a gente aqui. Então, eu peguei uma situação problema para a gente recordar, peguei uma lente convergente aqui e um objeto numa certa posição, né? O que eu vou fazer para esse caso aqui, pessoal, ele funciona para todos os casos. O que a gente vai fazer aqui é recordar a nomenclatura que nós usamos no estudo das lentes esféricas. E nos espelhos também. Então, vamos lá. Recordando, para um objeto nessa posição, a gente já sabe localizar a imagem aqui, né? A gente já trabalhou isso aqui. Mas vamos recordar, ó, o objeto, agora a gente vai poder, dependendo da proposta do exercício, associar um tamanho para ele. Tá? E, conforme a gente fez em espelhos, nós chamaremos o tamanho do objeto de O. Então, a O agora não é apenas a letra que representa o objeto, e sim que também está associada ao tamanho do objeto. Beleza? Isso aqui você lembra. Nós vamos chamar também a distância, né, do objeto até a lente de P. Okay? Chamaremos o tamanho da imagem de I e chamaremos a distância da imagem até a lente de P'. Tá? Então, P é do objeto até a lente, P' da imagem até a lente. Tá? E também precisaremos conhecer a distância focal dessa lente, ó, que é do foco até o centro óptico. E aí, pessoal, eu indiquei a distância focal aqui do lado esquerdo, mas poderia ter indicado aqui do lado direito também, uma vez que é igual, tá bom? Então a gente já sabe dessa simetria, né, na lente delgada. Então eu medi a distância focal por aqui, ok? Bom, o que a gente tem que recordar também? Nós estamos trabalhando com objetos reais. Objetos reais, a gente sempre considera o tamanho do objeto e a distância do objeto positivos. Isso eu já falei em aula. Então, o O é sempre positivo, o P é sempre positivo. Isso é uma convenção de sinal que a gente já debateu. E, portanto, a gente só precisa recordar que o I, o P' e o F possuem sinal. Tá? Então, vamos lá. Como diferenciar uma lente convergente, que é essa aqui que eu estou desenhando, de uma divergente? Nós diferenciamos pelo sinal do foco. Ok? Então, se a lente for convergente, a gente vai associar um sinal positivo para o foco, e se ela for divergente, nós vamos associar um sinal negativo para o foco. Então, nós conseguimos diferenciar uma lente convergente de uma lente divergente pelo sinal do foco. Quando a gente falou de espelhos, a gente diferenciava o côncavo do convexo pelo sinal do foco também. Ok? Então, faça sempre essa comparação. O espelho côncavo tinha foco positivo, e agora a lente convergente vai ter foco positivo. O espelho convexo tinha foco negativo, e agora a lente divergente vai ter foco negativo. Então, quando a gente for aplicar a equação, a gente tem que tomar cuidado com esse sinal. Tá? Lentes convergentes vai considerar mais no foco, divergentes vai considerar menos. Bom, as demais classificações também já falamos. Ó. Toda imagem real vai ter um P' positivo e toda imagem virtual vai ter um P' negativo. Isso é regra. Se a minha imagem for real, o P' é associado a um sinal positivo. Se a minha imagem for virtual, o P' é associado a um valor negativo. Por exemplo, pessoal, essa figura que está aqui na louça trata-se de uma imagem real. Então, esse P' aqui é um número positivo. Este P' é positivo, porque essa imagem é real. Se ela fosse virtual, aí seria negativo. Nós vamos fazer exercício daqui a pouco. Você vai ver que tranquilo que é isso. E, para finalizar, o sinal da imagem estava associado com a sua orientação, ou seja, as imagens direitas vão ter o sinal positivo associado a ela, e a imagem invertida vai ter um sinal negativo associado a ela. Ou seja, esta imagem que vocês estão visualizando aqui, ela é invertida, então ela tem um tamanho negativo. Esse I seria um número negativo, porque ela é invertida. Lembrou? Gente, se você acompanhou a aula do estudo analítico dos espelhos, é a mesma coisa, com uma pequena diferença, né, que aqui não é côncavo, é convergente, e não é convexo, é divergente. Tá? Inclusive, pessoal, as equações são as mesmas. Eu vou aplicar elas daqui a pouco na resolução dos exercícios, tá bom? Mas você pode relacionar o P e o P'
de acordo com essa equação aqui, né, a famosa equação dos pontos conjugados de Gauss, né, que 1 sobre P mais 1 sobre P' é 1 sobre F. Essa aqui é velha, conhecida de vocês. E tinha também a ideia lá do aumento linear transversal. Essa letrinha A representa o aumento. Vamos recapitular rapidamente o que ele media? Vamos supor que você tem uma imagem de 20 centímetros, só que você tem um objeto de 5. Mas, pessoal, minha imagem tem 20. Estou falando em tamanho, tá, gente? Altura, por exemplo. Altura da imagem, 20. Objeto, 5. Então, quer dizer que a imagem é 4 vezes maior. Então, o aumento seria 4. Essa que é a ideia, né? Ele estabelece uma relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. E ele pode ser obtido de 3 maneiras. I sobre O, menos P' sobre P. Lembra que esse menos é da fórmula, porque toda imagem real é invertida. Toda imagem virtual é direita. Então, quando esse I for mais, o P' é menos. E quando o I for menos, o P' tem que ser mais. Por isso que um é o oposto ao outro. Tá? Por isso que tem o menos aqui na fórmula. Já expliquei isso para vocês, tá? Então, I sobre O é igual a menos P' sobre P, que também é igual a F sobre F menos P. Veja, nenhuma novidade nas equações. Agora, o que é novidade é o seguinte, preste muita atenção no próximo slide. Para as lentes, nós definimos uma grandeza específica que é chamada de vergência, tá? Então, esse conceito de vergência, ele só se aplica para as lentes, ele não se aplica para os espelhos. A vergência, pessoal, eu gosto de chamar de V, mas o material de vocês, o ângulo, chamou de C, então para não dar confusão, eu vou usar a letra C, tá? Mas aí, veja bem, é só a questão da letra que representa, né, que simboliza a grandeza, então nós vamos chamar a vergência de C. O que ela mede? Para você entender o conceito dela, porque é muito fácil, gente, aplicar uma equaçãozinha é bem simples, mas para você entender o conceito, vamos comparar o funcionamento de duas lentes aqui, ó. Uma lente que eu vou chamar de 1, particularmente convergente. Eu ilustrei uma situação assim, que os raios chegam paralelos ao eixo e todos são focalizados aqui, tipo aquilo que a lupa faz, né? Focalizar a luz num ponto. E eu inventei um valor aqui de 25 centímetros. Então, por exemplo, essa lente 1, ela recebe um cilindro luminoso e focaliza os raios de luz, né, a 25 centímetros de distância. Agora, imagine uma segunda lente que receba os mesmos raios de luz, nós vamos chamar de lente 2, ela vai receber os mesmos raios de luz, tá? O mesmo cilindro luminoso, só que ela vai focalizar a luz de um jeito diferente. Ou seja, eu inventei aqui um valor de 50 centímetros. Quer dizer, o que a lente 1 apresenta de diferente da lente 2? Ela apresenta diferença na distância focal. A lente 1 tem 25 centímetros de foco, a lente 2 tem 50. Essa diferença na distância focal é o que a vergência estuda. Essa que é a ideia da vergência, é mostrar que nem toda lente tem o mesmo foco. Cada lente apresenta um foco diferente de outro. Porque as lentes não precisam ser necessariamente iguais, né? Essa que é a ideia. Agora, veja bem, o que aconteceu na primeira situação? E olha que interessante isso. A luz sofreu um forte desvio. Ela sofreu um desvio bastante acentuado e isso fez com que o foco ficasse próximo da lente. Agora, na lente 2, ela sofreu um desvio menos acentuado. E esse desvio menos acentuado fez com que o foco ficasse mais distante da lente. Então, essa capacidade de desviar é a vergência. Quanto mais a luz for desviada, maior é a vergência da lente. Eu vou escrever isso de um outro jeito, que é o jeito que você tem que saber. Ó. Quanto menor a distância focal, maior vai ser a vergência da lente. Veja bem, foco pequeno significa que a luz desviou bastante, ela desviou muito, portanto tem uma vergência grande. Tá? Agora, foco grande quer dizer que a luz desviou menos, portanto uma vergência menor. Tá bom? Então, ó, menor foco, maior vergência. Maior foco, menor vergência, inversamente proporcional. Tá, pessoal? Se o exercício pedir para você o seguinte, ó, entre a lente 1 e a lente 2, qual apresenta a vergência maior? A resposta é a 1. A 1 tem mais vergência porque ela tem menos foco, ou seja, ela desvia mais a luz. É tão simples isso, pessoal, que a vergência é definida como o inverso da distância focal. Porque se a distância focal aumenta, a vergência diminui. Né? A distância focal é denominador. E se a distância focal diminui, a vergência aumenta. O lance aqui é colocar o valor do foco, fazer 1 sobre o foco e calcular essa vergência, que nós estamos chamando de C. Porém, tá? Nesse estudo específico, quando se fala em vergência de lentes, o Sistema Internacional te recomenda obrigatoriamente a usar a distância focal em metro, ou metros, tá? Coloquei no singular.
Mas veja, aqui necessariamente eu tenho que pôr o foco em metros. Por quê? Porque o inverso do metro vai ser uma unidade de medida específica para a vergência chamada de dioptria, cujo símbolo é DI. Ou seja, como assim? Como a unidade de medida da vergência é a dioptria, e só existe ela, nós entendemos que a distância focal precisa ser colocada em metros, porque a dioptria é o inverso do metro. Tá? Então essa é a regra, gente. O grau, a vergência, é o inverso do foco e que é expressa em dioptrias. Tá bom? Veja, então vamos aproveitar e fazer os exemplos aqui que estão na lousa. Qual seria a vergência da lente 1? A vergência da lente 1 é, eu vou chamar de C1. Você pegaria 1 sobre a distância focal em metros, ou seja, era 25 centímetros, eu dividi por 100 dá 0,25. Conclusão, para a lente 1 a vergência é 1 sobre 0,25. 1 sobre 0,25 dá 4 dioptrias. Tá? Então o que significa isso? Se uma lente ela tem 25 centímetros de distância focal, ela apresenta 4 dioptrias na sua vergência. Tá? Não esquecer de converter aqui para metro. Agora, eu deixei escapar aí durante a aula, popularmente essa dioptria é chamada de grau. Então nós diríamos que a vergência dessa lente 1 é de 4 graus. Tá? O grau, pessoal, ele seria uma unidade usual, ele significa dioptria. Tá? Então se eu falar que uma lente tem 4 graus, eu quero dizer que ela tem 4 dioptrias. Tá bom? E qual seria a vergência, né? Ou, de uma outra maneira, qual seria o grau, né, associado à lente 2? Seria o inverso da distância focal, que é 0,5, convertida para metros, né? E 1 sobre 0,5 dá 2 dioptrias, ou seja, 2 graus. Quando a gente diz que uma lente tem 2 graus, a gente quer dizer que ela tem 2 dioptrias. Agora, olha que interessante, eu estou usando lentes convergentes para você entender isso aqui. Mas esse conceito se aplica para lente divergente também, beleza? Só que o que mudaria? Vamos prestar atenção? Como essas duas lentes são convergentes, nós consideramos a distância focal positiva. Ou seja, isso me permite generalizar o quê? Que se a distância focal for positiva, vai dar um grau positivo ou uma vergência positiva. Então, toda vez que a lente for convergente, ela vai ter uma vergência positiva. Agora, se ela fosse divergente, o que mudaria? Você colocaria, em vez de 25, colocaria menos 25. Né? No caso, menos 0,25. E aí daria uma vergência negativa. Então, as lentes divergentes apresentam vergência negativa. Tá? Por uma mera convenção de sinal. Okay? Resumindo, pessoal, lente convergente tem grau positivo. Lente divergente tem grau negativo. Bem tranquilo. Tá bom? Então nessa primeira parte a gente recordou esses conceitos, tá? E na segunda parte nós vamos resolver os exercícios da aula para você ver como que isso aí é bem tranquilo. Tranquilo e muito cobrado nos vestibulares, beleza? É fundamental você saber isso aqui. Isso aqui sempre cai, beleza? Então valeu, pessoal, até a próxima parte dessa aula.